No salão iluminado da casa em Lisboa, durante a festa de aniversário do pai, o ar estava carregado de risos falsos e conversas superficiais. Miguel, com 25 anos, sentia o peso dos olhares julgadores enquanto tentava se manter invisível entre os convidados conservadores da elite portuguesa. De repente, a madrasta, Isabel, irrompeu na sala, o rosto contorcido de raiva, e sem aviso, deu-lhe um tapa forte no rosto, e quando como um trovão no silêncio repentino. "Você é uma vergonha para esta família", gritou ela, enquanto o pai, Ricardo, olhava para o chão, sem intervir. Miguel, atordoado, tocou a bochecha ardendo, sentindo o gosto metálico do sangue na boca, e naquele momento, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele saiu correndo da casa, o coração acelerado, as lágrimas misturando-se ao suor no rosto. As ruas de Lisboa pareciam um labirinto de memórias dolorosas, com os azulejos antigos refletindo a lua cheia. Miguel havia crescido naquela cidade, entre as colinas do Bairro Alto e as águas do Tejo, mas sempre se sentiu um estranho. Seu pai, um advogado bem-sucedido, casara-se novamente após a morte da mãe, quando Miguel tinha apenas 12 anos. Isabel, uma mulher ambiciosa e tradicional, nunca aceitara sua orientação sexual, que ele revelara aos 18 anos em um momento de vulnerabilidade. "Isso é uma fase, uma escolha errada", ela sempre dizia, impondo regras rígidas e isolando-o de amigos que considerava influências ruins. Enquanto caminhava para o apartamento pequeno que alugava no Chiado, Miguel revivia as discussões acaloradas. Ele trabalhava como professor de literatura em uma escola secundária, onde via diariamente o preconceito enraizado na sociedade portuguesa. Alunos sussurravam sobre os gays como se fossem aberrações, e colegas evitavam tópicos sensíveis. Mas o pior era em casa. O pai, outrora afetuoso, agora distante, priorizava a paz conjugal sobre o bem-estar do filho. "Você precisa se adaptar, Miguel. A família é o que importa", Ricardo repetia, ignorando as feridas profundas. Chegando ao apartamento, Miguel trancou a porta e desabou no sofá desgastado. Seus pensamentos giravam em torno da mãe, Ana, falecida em um acidente de carro há 13 anos. Ela era o oposto de Isabel, amorosa, progressista, uma artista que pintava quadros vibrantes inspirados nas paisagens do Alentejo. Ana sempre incentivara Miguel a ser autêntico, lendo-lhe histórias de heróis que desafiavam normas. "O amor não tem gênero, meu filho", ela dizia, abraçando-o com carinho. Mas após sua morte, Ricardo mudara, casando-se com Isabel para preencher o vazio, e Miguel fora deixado à deriva. Naquela noite, insone, Miguel decidiu vasculhar o sótão da casa paterna, onde guardavam pertences antigos. Ele precisava de respostas, de algo que justificasse sua existência. No dia seguinte, aproveitando que o pai e Isabel estavam fora, ele entrou furtivamente na casa. O sótão cheirava a poeira e memórias esquecidas. Entre caixas velhas, encontrou uma mala trancada com as iniciais de Ana. Forçando a fechadura com um clipe, abriu-a e deparou-se com pilhas de cartas amareladas, endereçadas a ele. Seu coração parou. Eram cartas que Ana escrevera antes de morrer, prevendo talvez o futuro sombrio. A primeira carta, datada de meses antes do acidente, começava: "Meu querido Miguel, se você estiver lendo isso, é porque algo me impediu de te dizer pessoalmente. Eu sei do seu segredo, e quero que saiba que você é perfeito do jeito que é." Miguel leu vorazmente, as palavras de Ana revelando que ela percebera sua orientação desde cedo, através de olhares e gestos sutis. Ela descrevia conversas com amigos psicólogos, leituras sobre identidade de gênero, e como planejava apoiá-lo contra o mundo conservador. "Em Portugal, ainda há muito preconceito, mas o amor vence. Não deixe que te mudem." Mas o que veio a seguir o abalou. Ana confessava ter discutido com Ricardo sobre o tema, insistindo que ele aceitasse Miguel incondicionalmente. "Seu pai ama você, mas tem medo da sociedade. Eu o convenci a prometer que te protegeria." Miguel sentiu uma raiva crescente. Porque o pai traíra essa promessa. Continuando a leitura, descobriu que Ana deixara instruções para que as cartas fossem entregues quando Miguel completasse 18 anos, mas Isabel, ao encontrar a mala, escondera-as para proteger a família. A traição de Isabel era evidente. Em uma nota anexada, ela escrevera: "Essas bobagens só vão confundir o menino. Melhor esquecer." Miguel apertou os punhos, sentindo uma mistura de gratidão por Ana e fúria por Isabel. Aquelas cartas eram a prova de que ele nunca estivera errado, sua mãe o validara anos antes.
Com as cartas em mãos, ele saiu do sótão, determinado a confrontar o pai. Mas o caminho à frente seria cheio de conflitos, decisões dolorosas e o preço da verdade. No trabalho, Miguel lutava para manter a compostura. Seus alunos notavam sua distração, e uma colega, Sofia, uma professora de história progressista, aproximou-se. O que houve, Miguel? Você parece destruído. Ele hesitou, mas confidenciou parte da história, omitindo detalhes íntimos. Sofia, ativista pelos direitos LGBT em Lisboa, incentivou-o: você não está sozinho. Há comunidades aqui que te apoiam. Inspirado, Miguel começou a frequentar reuniões de um grupo de apoio no centro da cidade, onde ouvia histórias semelhantes de rejeição familiar e luta por aceitação. Entretanto, a tensão em casa escalava. Isabel, sabendo do incidente na festa, pressionava Ricardo a corrigir Miguel, sugerindo terapia de conversão disfarçada de ajuda psicológica. Ricardo, dividido entre o amor pelo filho e a influência da esposa, concordava relutantemente. É para o seu bem, filho. A sociedade não perdoa. Miguel, armado com as cartas, preparava-se para o confronto inevitável, sabendo que isso poderia romper laços para sempre. Dias após a descoberta, Miguel marcou um jantar com o pai em um restaurante discreto à beira do Tejo. O sol poente tingia o rio de laranja, contrastando com a tempestade interna de Miguel. Ricardo chegou atrasado, o rosto marcado por rugas de preocupação. Filho, sobre a festa. Isabel exagerou, mas você sabe como ela é protetora. Miguel interrompeu, colocando as cartas sobre a mesa. Protetera. Ela escondeu isso de mim por anos. Ricardo empalideceu ao reconhecer a caligrafia de Ana. Enquanto liam juntos, lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo. Eu não sabia que Isabel as havia escondido. Ana me fez prometer. Mas após a morte dela, eu me perdi. Ele confessou que o medo do escândalo na alta sociedade lisboeta o paralisara. Como advogado de famílias tradicionais, temia perder clientes se o filho saísse do armário publicamente. Em Portugal, as coisas mudam devagar. Eu queria te proteger. Miguel rebateu: proteger? Você me abandonou para agradar Isabel. A discussão esquentou, com Ricardo defendendo suas escolhas. Eu reconstruí nossa vida. Isabel nos deu estabilidade. Mas Miguel expôs as manipulações de Isabel, como ela o isolara de amigos e o forçara a namorar garotas na adolescência para normalizá-lo. Ricardo, confrontado com a verdade, admitiu falhas, mas implorou por perdão. Dê-me tempo para consertar. Miguel saiu do restaurante incerto, sentindo o peso da decisão: perdoar ou cortar laços. Nos dias seguintes, Isabel, sentindo a ameaça, intensificou suas táticas. Ela espalhou rumores entre parentes, pintando Miguel como instável e influenciado por ideias modernas. Uma tia conservadora ligou: Miguel, volte para a igreja. Isso é o diabo te testando. A pressão social em Portugal, onde o catolicismo ainda influenciava normas, pesava sobre ele. Miguel via nos jornais debates sobre direitos LGBT, com avanços como o casamento igualitário em 2010, mas retrocessos em áreas rurais. No grupo de apoio, Miguel conheceu Tiago, um jovem arquiteto de 28 anos, também gay, que fugira de uma família rígida no Porto. Tiago compartilhava histórias de rejeição, mas também de resiliência. Eu perdi minha família, mas ganhei uma nova. Uma atração mútua surgiu, mas Miguel hesitava, temendo mais complicações. Eles saíam para cafés no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa, onde Miguel se sentia livre pela primeira vez. Porém, o conflito familiar explodiu quando Isabel descobriu as cartas. Confrontando Miguel em casa, ela gritou: você está destruindo esta família. Ana era fraca, e você herdou isso. Miguel defendeu-se: Ana me amava de verdade, ao contrário de você. Isabel, furiosa, ameaçou deserdá-lo e expor sua orientação no círculo social do pai. Ricardo, no meio do fogo cruzado, finalmente tomou partido: basta, Isabel. Miguel é meu filho. A escolha de Ricardo abalou o casamento. Isabel, sentindo-se traída, embalou malas e saiu temporariamente para a casa de uma irmã no Algarve. Ricardo, sozinho com Miguel, iniciou conversas honestas. Eu errei, filho. Vamos reconstruir.
Mas Miguel questionava, era genuíno ou medo da solidão? Ele decidiu dar uma chance, mas impôs condições, terapia familiar e apoio público. Enquanto isso, a relação com Tiago aprofundava. Eles passeavam pelas ruas empedradas de Alfama, ouvindo fado melancólico que ecoava suas dores. Tiago incentivava Miguel a escrever sobre suas experiências, talvez um blog anónimo sobre identidade LGBT em Portugal. Sua voz pode ajudar outros. Miguel, inspirado, começou a rascunhar, sentindo um propósito emergir da dor. Mas nem tudo era progresso. No trabalho, um aluno conservador, influenciado por pais homofóbicos, confrontou Miguel após uma aula sobre literatura queer. Professor, isso é propaganda gay. A direção, pressionada, sugeriu que ele modere os temas. Miguel recusou, arriscando o emprego. Educação é sobre verdade, não conformidade. A tensão culminou em uma reunião familiar ampliada. Parentes reunidos em casa, Ricardo anunciou apoio a Miguel. Alguns aplaudiram, outros saíram indignados. Uma prima progressista abraçou, bem-vinda à família real. Mas Isabel, retornando, armou um ultimato, ou ele muda, ou eu vou embora de vez. Diante do ultimato de Isabel, Ricardo hesitou, mas Miguel interveio, pai, escolha com o coração, não pelo medo. Ricardo, após uma noite de reflexão, pediu divórcio. Eu perdi Ana por acidente, não perderei Miguel por escolha. Isabel, chocada, saiu definitivamente, levando bens e espalhando veneno social. A elite lisboeta fofocava, Ricardo enlouqueceu pelo filho desviado. Miguel, aliviado mas culpado, questionava se valera o preço. Eu destruí seu casamento. Ricardo rebateu, não, eu o destruí ao não ser honesto. Eles iniciaram terapia em uma clínica em Lisboa, onde o terapeuta explorava traumas, a morte de Ana, o medo de Ricardo, a insegurança de Miguel. Sessões revelavam como o patriarcado português reforçava papéis rígidos, sufocando emoções. Com Tiago, Miguel vivia um romance cauteloso. Eles viajaram para Sintra, passeando pelos palácios românticos, simbolizando esperança. Tiago confessou seu passado, expulso de casa aos 20, sobrevivera nas ruas do Porto antes de se estabelecer. A dor nos torna fortes. Miguel compartilhava as cartas de Ana, que Tiago lia com emoção. Sua mãe era visionária. No entanto, a sociedade contra-atacava. Um artigo anónimo em um jornal conservador expunha Miguel como o professor promotor de ideologia de gênero, orquestrado por Isabel. Pais protestavam na escola, exigindo demissão. A direção, covarde, suspendeu Miguel, devastado, via seu sonho ruir. Tudo por ser quem sou. Sofia e o grupo de apoio mobilizaram-se, petições online, manifestações no Rossio. A mídia progressista cobriu, professor gay vítima de preconceito. O debate nacional inflamou, com políticos divididos. Miguel, no centro, deu entrevistas, não peço privilégios, só igualdade. O apoio cresceu, mas haters enviavam ameaças online. Tiago apoiava, lute, Miguel. Por nós. Mas uma traição veio de dentro, um amigo do grupo, invejoso, vazou detalhes íntimos para a imprensa sensacionalista. Miguel sentiu-se exposto, questionando confiança. Todos me traem. Tiago jurou lealdade, mas a semente da dúvida plantada. Ricardo, usando conexões jurídicas, processou Isabel por difamação. O tribunal em Lisboa ouviu testemunhos emocionantes. Miguel Depos, minha orientação não é escolha, é essência. O juiz, progressista, decidiu a favor, ordenando retratação. Isabel, humilhada, fugiu para a Espanha. Com a vitória, Miguel retornou ao trabalho, agora herói para alunos LGBT. Ele fundou um clube escolar de diversidade, inspirando jovens. Mas o custo emocional era alto, noites de ansiedade, terapia contínua. Valeu a pena? Perguntava-se. A relação com Tiago evoluiu para compromisso, mas Mautan surgiu quando Tiago propôs morar juntos. Miguel hesitava, e se eu te machucar como machuquei minha família? Tiago insistia, amor é risco. Eles decidiram tentar, alugando um apartamento no Bairro Alto. Porém, uma carta final de Ana, encontrada no fundo da mala, abalou tudo. Ela revelava um segredo,
Ricardo não era o pai biológico. Ana tivera uma affaire com um artista gay, que morrera jovem. Eu te protegi para que Ricardo te criasse como filho. Miguel, atordoado, confrontou o pai. Ricardo, ao saber do segredo, desabou. Eu sempre soube, mas te amei como meu. A revelação explicava a distância inicial de Ricardo, mas também seu esforço posterior. Ana me pediu para te criar, e eu aceitei. Miguel sentiu uma mistura de traição e compreensão. Sua identidade ecoava a do pai biológico, fechando um ciclo. Essa verdade aprofundou o laço com Ricardo, que agora via Miguel como legado de Ana. Eles viajaram para o Alentejo, visitando o ateliê onde Ana pintava. Aqui ela era livre, disse Ricardo. Miguel, inspirado, começou a pintar, canalizando emoções. Com Tiago, a dúvida persistia. Após uma briga sobre compromisso, Miguel confessou o segredo. Tiago, empático, compartilhou seu próprio, uma tentativa de suicídio na juventude devido à rejeição. Sobrevivemos por um motivo. Eles se reconciliaram, fortalecendo o relacionamento. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Em um evento LGBT em Lisboa, Miguel foi atacado verbalmente por extremistas. Volte para o armário. Tiago defendeu-o, resultando em uma briga. Policiais intervieram, mas a mídia sensacionalista distorceu. A ativista gay provoca confusão. Miguel, ferido, questionou o ativismo, vale o risco físico. Sofia aconselhou, sim, para mudar mentes. Inspirado, Miguel escreveu um livro baseado nas cartas de Ana, Cartas de Amor Escondidas, expondo lutas LGBT em Portugal. Editores interessados, mas conservadores boicotaram. O lançamento em uma livraria no Chiado atraiu multidões, incluindo Ricardo, que discursou, orgulho do meu filho. Isabel, de volta, tentou reconciliação falsa, mas Miguel rejeitou, você pagou o preço da intolerância. Ela, isolada, refletiu sobre erros, mas tarde demais. Tiago e Miguel enfrentaram um teste. Tiago recebeu a oferta de emprego em Berlim. Venha comigo, pediu. Miguel, ligado a Lisboa e ao pai, hesitou. Minha luta é aqui. A decisão dividia, ficar ou partir. Eles debateram noites inteiras, pesando amor contra a identidade. Finalmente, Miguel escolheu ficar, terminando o relacionamento. Te amo, mas preciso me encontrar. Tiago, magoado, partiu, talvez um dia. Miguel sentiu o vazio, questionando se o sacrifício valera. No trabalho, o clube de diversidade cresceu, ajudando alunos como João, um adolescente gay suicida. Miguel o apoiou, você não está sozinho. Salvando João, Miguel encontrou redenção. Ricardo, envelhecendo, adoeceu. Miguel cuidou dele, fortalecendo laços. Você me ensinou a ser forte, disse Ricardo. A doença forçou reflexões sobre mortalidade e legado. Com Ricardo hospitalizado em Lisboa, Miguel passava noites ao seu lado, lendo as cartas de Ana. Ela nos uniu no final. Ricardo confessou arrependimentos, deveria ter lutado mais cedo. Miguel perdoou, o passado nos moldou. Após recuperação, Ricardo juntou-se ao ativismo, doando para a ONGs LGBT. Meu legado é você. Miguel, motivado, expandiu o blog para podcast, compartilhando histórias de portugueses gays. Uma surpresa, Tiago retornou, recusando Berlim. Não consigo sem você. Eles reataram, mais fortes. Aprendemos com a separação. Juntos, enfrentaram preconceito em viagens pelo país, de Coimbra a Faro, vendo variações regionais, aceitação urbana versus rejeição rural. Mas um conflito ético surgiu, um aluno confidenciou abuso familiar por ser gay. Miguel reportou às autoridades, mas o pai do aluno, influente, retaliou com processo por interferência. O tribunal debateu, privacidade versus proteção. Miguel defendeu, silêncio mata. Venceu, mas perdeu amigos conservadores. Isabel, em declínio, enviou carta pedindo perdão. Eu errei por medo. Miguel visitou-a, perdão exige mudança. Ela prometeu, doando para causas LGBT. Uma trégua ateno formou-se. Miguel refletia sobre escolhas, rejeitar Isabel inicialmente foi certo. Perdoar agora era fraqueza.
As cartas de Ana guiavam: amor cura, mas justiça prevalece. Com Tiago, planeja um casamento, simbolizando progresso em Portugal. Mas debates sociais persistem, a adoção por casais gays divide opiniões. Em uma conferência em Porto, Miguel discursou sobre identidade, citando Ana. Aplausos, mas opositores protestaram. Uma ameaça anônima seguiu: cuidado. Miguel, resiliente, continuou. Ricardo, orgulhoso, escreveu memórias, de pai ausente a aliado. O livro complementava o de Miguel, fechando ciclos. Anos após o tapa na festa, Miguel olhava para trás, casado com Tiago, adotando uma criança, professor respeitado. Ricardo, avô amoroso, e até Isabel, reconciliada, visitava ocasionalmente. As cartas de Ana, agora expostas em Museu LGBT em Lisboa, inspiravam gerações. Mas o caminho fora árduo, perdas, traições, danos emocionais. Miguel questionava: foi certo confrontar tudo? A sociedade portuguesa evoluíra, com leis protetoras, mas preconceito latente persistia. Em uma noite chuvosa no Tejo, Miguel e Tiago refletiam. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade. A criança, adotada de um orfanato, representava esperança. O fim veio com uma carta póstuma de Ana, encontrada em arquivo: seja feliz, meu filho. O mundo muda com corajosos como você. Mas e se Miguel tivesse silenciado? Teria evitado dor, mas perdido si mesmo. A escolha certa é sempre clara. Foi certo Miguel confrontar sua família, mesmo ao custo de rompimentos, ou o silêncio teria sido uma misericórdia maior.